Hi everybody, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o Simple Past. E sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. O que é o Simple Past? Simple Past é um tempo verbal que ele descreve situações que foram finalizadas no passado. Situações, ações. E eu coloquei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Primeiro exemplo. I traveled to England last year. Eu viajei para a Inglaterra no último ano. Ação finalizada. Acabou essa situação, não existe mais. Segundo exemplo, we watched 4 movies on TV last night. Nós assistimos 4 filmes na TV na última noite. Essa situação também não existe mais. A noite passada acabou. Terceiro exemplo, I visited her yesterday. Eu a visitei ontem. Eu visitei ontem, o ontem já acabou. Situação finalizada, ação finalizada. E o último, she cooked dinner, ela fez o jantar, ela cozinhou. Também já não existe mais a situação. Então, o Simple Past a gente usa para isso. Descrever situações finalizadas ou ações finalizadas. Em seguida, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês. Para alguns é bom. Todos os subject pronouns aqui, eles não mudam, sempre vão ganhar o ed, porque trata-se de um verbo regular, no caso aqui do work e worked. Para quem já fez aula comigo, sabe que verbos regulares terminam com ed. Vou falar um pouquinho mais no próximo slide, mas o mais importante aqui é que todos os sujeitos, I, you, he, she, it, you e they, todos eles vão ter apenas o ed no final do verbo, se ele for um verbo regular, tá? Vamos lá. Outra coisa, qual que é a regra do ed? Regra geral, tem uma regra, você não pode sair colocando o ed em todos os verbos, que não é assim que funciona. Regra geral, que é o primeiro aqui que tem o plus e o ed. A gente coloca o ed. Walk, walked, cook, cooked. Essa é a ideia geral. Só que no segundo mais de aqui, toda vez que o verbo terminar com e, a gente acrescenta o d. Olha os dois exemplos: bake, baked, use, used. No terceiro, que tem o menos y, toda vez que o verbo terminar com consoante e y, a gente tira o y e coloca ied. Olha os dois exemplos: cry, cried, study, studied. Nesse exemplo, presta atenção, terminou com consoante e y. Se por acaso terminasse com vogal e y, aí a regra era ed. E o último, o famoso CVC, que é consoante, vogal e consoante. Nós temos dois exemplos aqui que fica stop, stopped, planned, planned. O que acontece? Quando tem consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última letra, a última consoante. Pode perceber que do lado do stop tem 2 P's e do lado do plan tem 2 N's. Então, toda vez que terminar com consoante, vogal e consoante, você dobra a última e coloca ed. Até aqui a gente falou de verbos regulares e da ideia geral do Simple Past. Só que agora a gente vai falar um pouquinho de verbos irregulares. Verbos irregulares, eles não terminam com ed, eles têm uma forma própria e a gente tem que ir aprendendo aos poucos, praticando para não esquecer. Não existe fórmula mágica. Tem que praticar, fazer leitura e pesquisar. Eu coloquei alguns verbos irregulares que são bem comuns para a gente. Por exemplo, drive, dirigir, drove, dirigiu. Go, ir, went, foi. See, ver, só, viu. Buy, comprar, bought, comprou. Eat, comer, ate, comeu. Speak, falar, spoke, falou. Win, vencer, won, venceu. Come, vir, came, veio. Então, esses aqui são alguns verbos irregulares comuns. Tem que praticar para aprender, tá? Vamos seguir agora para o próximo slide. Eu coloquei 3 situações aqui, tanto na positiva, negativa e question, affirmative e negative questions. Na primeira coluna, que é o positivo, percebam que eu coloquei um verbo regular, que é o play. No passado fica played. E como nessa primeira coluna você percebeu que todos eles
o verbo mudou de play para played porque nós estamos falando do passado simples. E não há alteração aqui nos sujeitos, no he, she, it, como acontece no simple present. Então aqui só o verbo no passado, play, played, poderia ter pego outro verbo, work, worked, study, studied, mas eu foquei aqui no verbo regular para ficar um mais fácil o entendimento. Na segunda coluna, que nós temos a forma negativa, já entrou o auxiliar did mais o not. Esse é o nosso amigo para formar o passado simples na negativa. O did, ele é um auxiliar, como o do e o does é do simple present. E aqui, se você prestou bastante atenção, o verbo play não tem o ed. Por quê? Porque se a gente usou o didn't, o verbo volta para a base, é uma regra. Então, I didn't play, eu não joguei. You didn't play, você não jogou. E assim sucessivamente. A mesma coisa acontece na question. O verbo, você percebe aqui que também na question ele está play, não played. Por quê? Porque o verbo só vai mudar nas sentenças afirmativas. Na negativa, que vai o didn't, e na question, que o did vai antes do sujeito, o verbo permanece. Então, no caso aqui, por exemplo, did I play? Eu joguei. Did you play? Você jogou? E assim sucessivamente. Mais uma vez, o verbo só muda nas sentenças afirmativas. Não se esqueça disso. Vamos lá, seguir para o próximo. E aqui, eu coloquei alguns exercícios com verbos regulares e irregulares, mas já com a resposta para a gente agilizar um pouquinho e para você entender. Então imagine o seguinte exercício, ele fala assim para você: Complete the sentence with the simple past affirmative form of the verbs in parentheses. Então complete as sentenças com o verbo no passado na forma afirmativa. Faz de conta que aqui na letrinha A, onde tem o had, estava em branco, e eu só tinha como norte para seguir o verbo have aqui no final da frase. Então, como o have é um verbo irregular, eu coloco o had. Veja bem que no enunciado falou afirmativo. Se fosse negativo, seria didn't have, porque o verbo só muda nas sentenças afirmativas, que é o caso aqui desses 3 exercícios. Na letrinha B, I met your mother for the first time, eu encontrei a sua mãe pela primeira vez. O verbo irregular é o verbo meet. O verbo meet, que é o encontrar, aqui ele se transforma para met, verbo irregular. Então, vamos para o terceiro. My grandfather grew potatoes in his garden. O verbo principal é o grow no final da frase e o verbo no passado, grew, porque ele é irregular. Então, meu avô, aí ele cultivou batatas no seu jardim. Todos os exercícios aqui são sentenças afirmativas. Lembrem-se, tem que prestar atenção no enunciado. No segundo exercício, eu já troquei. He writes the sentence in the negative form. Reescrever na sentença negativa. Então, eu colocou 3 exemplos aqui, já com a resposta para você poder pausar o vídeo quando você quiser, você poder estudar de uma melhor maneira. Então, aqui na letrinha A, they rode their bikes yesterday. Quer dizer que eles andaram de bicicleta ontem. Na negativa, eu coloquei o didn't, lembrando, se eu coloco o didn't, o verbo volta para a base. They didn't ride their bikes yesterday. Eles não andaram de bicicleta ontem. Na letrinha B, we watched a funny movie. A gente assistiu um filme divertido. Na negativa, a gente usa o didn't e o verbo volta para a base. We didn't watch a funny movie. Nós não assistimos um filme divertido. Na letrinha C, she flew to England with her uncle. Ela viajou para a Inglaterra com o tio dela. Como é uma sentença negativa, he didn't fly to England with her uncle. Ela não viajou para a Inglaterra com o tio dela. Então aqui, 3 exercícios com respostas para você dar pause e tentar entender. Vamos seguir para o próximo. Eu coloquei aqui write questions para fechar, afirmativo, negativo e question, que é um exercício que a gente vê muito nos livros das escolas. Então, primeiro exemplo, Rachel traveled by plane. Quer dizer, a Rachel viajou de avião. Como que eu faço a pergunta? Olha aqui o R de resposta. Eu coloquei o did, porque é o auxiliar da pergunta, antes de Rachel, que é o sujeito. E daí eu fiz o complemento. Did Rachel travel by plane? Dependendo do exercício, yes, she did, short answer, quer dizer sim, ou no, she didn't, ou não, ela não. Então,
possíveis respostas aí de um exercício. Na letrinha B, Josh and Amy fly to a city. Josh and Amy é a mesma coisa que they, que são eles, por isso que eu coloquei did they aqui na resposta. Did they fly to a city? Eles viajaram para uma cidade? Resposta pode ser afirmativa, yes, they did, or no, they didn't. Espero que esteja ficando claro, lembrando que você pode pausar o vídeo, ler com calma e também depois fazer algumas perguntas aí que eu respondo para vocês sem problema algum. Outro exercício. What's the correct simple past form of the verb drink? Agora é para você nesse momento. Drink. Qual que é o passado de drink? Regular ou irregular? Olha as três alternativas. Vamos lá? Vamos ver se você acertou. Drank. Passado de drink, drank. Ele é um verbo irregular. Se fosse um teste de verdade, você tivesse colocado aí a opção A ou a opção C, você teria errado. Vamos para a próxima. Put the following sentence in the correct order. Exercícios possíveis de provas de livros didáticos aí de gramática de língua inglesa. Coloque em ordem. Eu coloquei as opções com as letrinhas embaralhadas, mas eu coloquei 3 alternativas possíveis. Dá uma olhadinha qual que é a correta. Vamos lá? Lembrando que você pode pausar o vídeo e depois ver se você acerta. Ter mais tempo. Vamos lá? Olhou o vídeo. Das 3 opções, as que está correta é a letra C. He looked in the mirror before going out. Ele olhou no espelho antes de sair. Lembrando que temos o sujeito e o verbo nas sentenças afirmativas. Essa sequência ajuda você a resolver o exercício. Sujeito, verbo e complemento. Vamos lá para a próxima. Coloque em ordem também. Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês. Coloque em ordem, pensa direitinho, pausa o vídeo se for necessário. Qual que é a sentença correta? Tá tudo misturado, 3 alternativas possíveis. Vamos lá. A alternativa correta é a letra A. My brother didn't cook pasta. Meu irmão não cozinhou, não fez macarrão. Então, sujeito my brother, que é a mesma coisa que he. O didn't, que é o auxiliar mais o not, que é o passado simples, mais o verbo cook, que volta para a base. Vamos lá? What's the correct answer? Qual que é a resposta correta? Short answer. Estamos falando de short answer, respostas curtas. Did he play tênis? Se a gente está falando ele jogou tênis, olha o desenho. Ele está jogando tênis? Qual que é a resposta correta? Resposta correta, letrinha A, no, he didn't. Não, ele não. Short answer. Próxima pergunta aqui. Did she go to yoga class? Ou yoga? Ela foi para aula de yoga? Yes, she didn't. Yes, she did. Yes, she did went. Resposta correta. Yes, she did. Muito bem. Vamos para a próxima. What's the negative form of the following sentence? Qual que é a forma negativa de she went to the gym after work? Ela foi para ginástica, para academia depois do trabalho. Forma negativa correta é a letra... Tadadã, tadadã. A letra C. She didn't go to the gym. Ela não foi para academia. Ela não foi para academia. E o último, vamos ver. Which of the time expression below are used with the simple past? Qual dessas expressões a gente usa com o passado simples? Aquela que tem o passado definido, que eu sei quando aconteceu aquela situação. Pode ser mais de uma opção. Quais são? Vamos lá. Pode pausar o vídeo. Muito bem, resposta correta. B, D e E. Yesterday, passado. Last summer, último verão, passado. A week ago, uma semana atrás, passado. Letrinha A, every day é todo dia, não é passado. Letrinha C, at the moment, agora, não é passado. Então, se você ficou com alguma dúvida, você volta o vídeo, assista, pause e faça da melhor maneira, mas tire o maior proveito desse vídeo. Pode falar comigo quando quiser, deixe seus comentários. Espero que vocês tenham gostado
e boa aula para vocês e bons estudos. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Que Deus abençoe a todos vocês.